Meus pais deram a casa que comprei para eles para minha irmã, então eu parei de pagar a hipoteca e a casa foi leiloada pelo banco. Eu sempre soube que meus pais amam mais minha irmã do que a mim, mas não imaginava que chegaria a esse ponto. Meus pais têm um amor tóxico e profundo pela minha irmã, mas infelizmente não têm nada para mim. Como o mais velho de 2 irmãos, eles sempre tiveram expectativas maiores para mim, enquanto me incutiram um senso de responsabilidade desde cedo. Minha irmã mais nova Perry era tratada como uma princesa, não exatamente como uma princesa porque meus pais não têm muitos recursos, mas ela sempre conseguia o que queria. Meus pais não tinham expectativas acadêmicas para ela podia explorar suas paixões e hobbies enquanto eu estava imerso nos estudos. Sempre foi assim. Meus pais não eram exatamente sutis sobre suas expectativas em relação a mim, deixavam claro que eu devia construir uma carreira sólida, que não podia falhar nos meus estudos. Depois que me formei no ensino médio, meus pais pediram empréstimos e gastaram suas economias para me pagar o curso técnico. Eu sugeri que em vez de liquidar suas economias confirmassem o empréstimo da minha educação e eu o pagaria depois de conseguir trabalho. Meus pais se opuseram ao empréstimo pelos altos juros, disseram que eu teria que pagar uma vez e meia o valor principal. Eu era muito jovem para entender as complexidades de um empréstimo. Pensei que se meus pais diziam devia ser correto. Eu tinha apenas 18 anos na época. Pouco sabia que eles estavam me salvando do fardo de um empréstimo só para se aproveitarem de mim mais tarde. Pouco depois de terminar a faculdade, consegui um bom trabalho no setor de tecnologia, exatamente o que eles queriam para mim. Sem dúvida eles estavam orgulhosos de mim, mas sempre me senti como uma espécie de mercadoria, como se tivessem investido em mim esperando obter algo em troca. Eles nunca perdiam a oportunidade de dizer: "Nos sacrificamos tanto por você, não esqueça suas raízes, não se esqueça de onde você veio." No começo parecia inofensivo, eu sentia que eles só queriam me manter humilde, mas com o tempo percebi que era manipulação emocional. As chantagens emocionais são a especialidade deles. À medida que comecei a trabalhar, a pressão aumentou. Cada vez que os visitava, meu pai insinuava como eu não devia esquecer que ele gastou suas economias para pagar minha faculdade e como eu devia trabalhar duro para retribuir seus sacrifícios. Eu sabia que meus pais precisavam de uma casa, eles tinham economizado por muitos anos, mas gastaram esse dinheiro na minha educação. Lembro que eu tinha acabado de começar minha carreira, nem tinha completado um ano trabalhando, quando fui de férias para casa. Enquanto jantávamos, meu pai me olhou fixamente nos olhos e disse: "Nós fizemos a nossa parte ao pagar sua educação, agora é a sua vez. Você deveria planejar comprar uma casa para nós em breve. Não podemos viver de aluguel para sempre, certo?" Senti um nó no estômago quando ele disse isso. Eu sabia que eles esperavam que eu lhes comprasse uma casa, mas não tão cedo. Eu nem tinha completado um ano no meu trabalho, ainda dividia um apartamento com 2 colegas porque não podia pagar um para mim sozinho, e meus pais já estavam me pedindo para comprar uma casa para eles. Protesei: "Como assim? Que diabos? Eu acabei de começar meu trabalho, nem consigo pagar o aluguel de um apartamento para mim. Como você espera um compromisso financeiro tão grande de mim?" Ele disse que não estava pedindo de imediato, mas que estava plantando a ideia na minha cabeça para que eu pudesse planejar e trabalhar duro para alcançar esse objetivo. Minha mãe interveio com uma voz enganosamente doce: "Nós pagamos sua faculdade. Sem nós você não estaria onde está agora. Pense nisso como uma forma de nos pagar de volta." Não tive coragem de discutir. Eles não estavam errados. Eu estava onde estava graças aos seus sacrifícios. Mas às vezes os seus sermões eram demais para suportar e eu queria gritar. "Quem te pediu para fazer isso por mim?" Mas eu não tinha coragem de enfrentar meus pais. Mantive uma distância justa deles e só atendia suas ligações quando era urgente. Visitá-los estava fora de questão depois daquela conversa na mesa. Usei meu trabalho como desculpa para evitá-los. No entanto, a obrigação de comprar uma casa para eles vivia permanentemente na minha cabeça. Então, depois de 5 anos economizando e trabalhando duro, eu cedi. Comprei uma casa para meus pais. Uma casa modesta e bonita em um bairro tranquilo. Não era extravagante, mas era confortável. Tudo parecia estar bem. Pensei que era o mínimo que podia fazer por meus pais depois de tudo que eles tinham feito por mim. Estive pagando a hipoteca durante 3 anos, até pagando um pouco mais para liquidá-la antes. Tenho outros planos na vida. Quero comprar minha própria casa, viajar, formar uma família, etc. Não posso ter esse empréstimo indefinidamente. Depois que comprei a casa para eles, meus pais pararam de me incomodar com o assunto de que me ajudaram. Eles a mostravam orgulhosamente para seus amigos e familiares, alardeando que seu investimento tinha dado frutos. Não me incomodava, mas também não diminuiu a distância entre nós. Eu continuava distante e não os visitava com frequência. Há 2 dias decidi visitar meus pais depois de meses de trabalho intenso. Não os avisei. Queria surpreendê-los, mas havia uma surpresa me esperando. Quando cheguei à entrada da casa, vi o carro da Perry estacionado. Pensei que ela estava de visita e fiquei feliz com a ideia de uma reunião familiar. Perry tinha se casado e se mudado quando meus pais ainda moravam na casa alugada. Tinham se passado anos desde a última vez que a vi no casamento dela. Chamei à porta e Perry atendeu de pijama. Pensei que ela só estaria de visita por pouco tempo. Nos cumprimentamos e abraçamos, e então ela me perguntou: "O que você está fazendo aqui?" Respondi brincando: "Eu poderia te perguntar o mesmo." Entrei na casa e perguntei onde estavam mamãe e papai. Ela se sentou no sofá e respondeu casualmente: "Ah, eles se mudaram." Fiquei paralisado. "Se mudaram? O que você quer dizer com se mudaram? Esta é a casa deles." Perry deu de ombros como se não fosse grande coisa. "Parece que eles não te contaram. Na verdade, eles me deram a casa. Agora eu moro aqui." Senti como se o chão estivesse se movendo sob meus pés. "Te deram a casa? A casa que eu estive pagando?" Ela respondeu com indiferença.
como se fizesse todo o sentido do mundo. Sim, mamãe e papai disseram que eu precisava mais, sabe? Estou planejando ter um bebê em breve e eles acharam que eu deveria ter a casa. Eu estava atônito. Perguntei onde eles estavam morando agora e ela respondeu, Estão alugando um apartamento no outro lado da cidade. como se fosse a coisa mais normal do mundo. Saí sem dizer mais nada com a cabeça cheia de raiva. Dirigi diretamente para o novo apartamento dele sem me importar em chegar sem avisar. Quando minha mãe abriu a porta, não perdi tempo e disse, Que diabos está acontecendo? Perry acabou de me dizer que vocês deram a casa para ela. A casa que eu comprei, a casa que eu estive pagando. Vocês podem me explicar isso? minha mãe teve a audácia de sorrir como se não fosse grande coisa. Calma, querido, entra. Não pensamos que isso te incomodaria. Entrei, mas não me dei ao trabalho de me sentar. Eu queria respostas. De alguma forma minha voz se alterou. Não pensaram que me incomodaria? Deram a casa que eu comprei sem nem falar comigo. Como puderam pensar que não era importante para mim saber disso? Minha mãe suspirou como se eu fosse o irracional da história. Bem, pensamos que como você está indo tão bem não se importaria. Perry está planejando ter um bebê agora. Você quer que seus sobrinhos nasçam em uma casa alugada e cresçam em um ambiente instável? Agora que eles têm a casa, não precisam se preocupar com aluguel e podem se concentrar em outras coisas, como o bem-estar do filho. Explodi. Não me importa onde meus sobrinhos nasçam e cresçam. Não me incomoda que vivam em uma casa alugada. Nós vivemos em uma. Eu ainda vivo de aluguel. Além disso, não é meu problema pensar neles. É problema da Perry e do marido dela. Se eles querem estabilidade, que ele consiga um trabalho melhor. Ouvindo a comoção, meu pai saiu do quarto e disse, O que é todo esse alvoroço? Ela precisa de segurança financeira. Tínhamos que dar a casa a ela. Ela não teve as mesmas oportunidades que você. Não pagamos a faculdade dela. Então ela merece esta casa. eu não podia acreditar no que estava ouvindo. É isso que os pais podem fazer? Podem dizer qualquer coisa sem serem confrontados? Respondi. Não pagaram a faculdade dela porque ela nunca chegou à faculdade. Ela largou o ensino médio. Lembram? Eles se recusaram a entender a gravidade do que fizeram. Continuaram dizendo, Você é bem-sucedido, pode comprar outra casa. Claro que vou comprar outra casa, mas será para mim, não para vocês. eu não sabia nem como responder. Sentia que o mundo estava desabando. Não conseguia entender a lógica deles. Simplesmente saí do apartamento furioso. Fiz o check-in em um hotel e estou aqui desde então. Realmente não sei o que fazer. Não posso continuar pagando a hipoteca depois de saber a verdade. Mas como lidar com essa situação é um verdadeiro desafio. Sei que meus pais não podem pagar a hipoteca e não há dúvida de que minha irmã também não pode. Esse drama aconteceu na sexta-feira e hoje é domingo. Meu voo de volta é na terça. No começo pensei em reservar um voo imediato e ir embora, mas quando me acalmei percebi que tinha outras coisas para fazer aqui. Queria verificar quanto restava do empréstimo já que estive pagando mais do que o normal. Acho que estou adiantado nos pagamentos. Antes da minha visita perguntei ao meu pai sobre o saldo da hipoteca. Ele disse que tinha que verificar com o gerente do banco. Enviei uma mensagem para ele me levar ao banco amanhã para obter mais detalhes sobre o saldo pendente. Embora eu não queira continuar pagando a hipoteca, quero saber a situação atual. Atualização. Há mais nessa história e estou literalmente tremendo enquanto escrevo isso. Acabamos de voltar do banco e o que descobri me deixou em choque. O dinheiro extra que eu estava pagando para a hipoteca nunca chegou ao banco. Meu pai só pagava a hipoteca real e usava o dinheiro extra para seus próprios gastos, mais especificamente para pagar o aluguel do apartamento dele. Eu tenho vivido de forma tão frugal todos esses anos, abaixo das minhas possibilidades para economizar um pouco mais e quitar a hipoteca mais cedo. Quando o gerente me mostrou os depósitos mensais, eu disse que devia haver um erro porque estávamos pagando quase uma vez e um terço a mais do valor da hipoteca até abrir meu histórico de transações para mostrar quanto dinheiro eu estava enviando para meu pai todo mês. Então meu pai interveio e disse, Os dados do gerente estão corretos. Pagamos apenas o que correspondia à hipoteca. No começo pensei que meu pai estava confuso, que não tinha entendido a situação, mas então ele me pegou pelo braço e disse, Os registros estão corretos. Vamos conversar sobre isso mais tarde. Senti outro golpe. Eu estava tonto, antecipando outra traição. Fiquei sentado atordoado enquanto a reunião terminava com o gerente nos dando detalhes sobre o saldo devedor da hipoteca e outras opções para fundir os empréstimos, etc. Permaneci em silêncio. Assim que o gerente nos deixou a sós, meu pai me levou para um canto e perguntou, Por que estamos falando sobre o dinheiro extra? Você o enviou para a hipoteca? Respondi com fúria. Com certeza. Para que mais eu te enviaria dinheiro extra? Eu disse que o dinheiro era para a hipoteca. O que ele me disse a seguir me deixou atônito. Pensei que você estivesse enviando para nossas despesas. Usei para pagar nosso aluguel. Fiquei olhando para ele e depois me sentei, enterrando a cabeça entre as mãos. O que eu faço com meus pais agora? Meu pai se sentou ao meu lado e me pediu para não fazer escândalo, dizendo que não era grande coisa. Não é grande coisa? Você me obrigou a comprar uma casa para vocês e depois a deu para Perry sem nem me avisar. Além disso, usou o dinheiro extra da hipoteca para pagar seu aluguel. Deixe-me dizer que meu pai não é um homem que fica calado e aceita ser confrontado pelo filho, especialmente em um lugar público. Ele me respondeu furioso. Não se atreva a levantar a voz para mim. Você não me fez nenhum favor comprando a casa para nós. Eu gastei todas as minhas economias para pagar sua faculdade. Não tenho que explicar o que faço com essa casa. Você me enviou o dinheiro e eu paguei a hipoteca em dia. Qual é o problema? Se eu usei o extra para cobrir nosso aluguel, não é como se estivéssemos pedindo mais. Eu estava furioso com as palavras dele. O extra
era para pagar a hipoteca mais cedo, não para financiar seu novo apartamento. Saí do banco furioso. Enquanto caminhava pela rua, podia ouvir meu pai gritando meu nome, mas não olhei para trás, continuei caminhando até a estação de metrô. Minha mãe me ligou 4 ou 5 vezes e também me enviou uma mensagem de texto pedindo para voltar para casa para nos sentarmos e discutirmos o assunto. Não respondi, não quero discutir nada, já tomei uma decisão e vou fazer o que acho certo. Chega de toxicidade. Atualização 2. Perdão pelos erros de ortografia e gramática na minha última atualização, eu estava tremendo de raiva e depois tive que editar para que ficasse legível. Também não respondi algumas das perguntas comuns que recebi nos comentários, então deixem-me abordar isso primeiro. Alguns perguntaram se meus pais são asiáticos. Não, não somos. Deixem-me desmentir esse mito. Os asiáticos não são a única comunidade cujos pais pressionam seus filhos ao extremo. Não quero revelar minha origem étnica, desculpem. Também perguntaram quem era o titular do empréstimo. Bem, o empréstimo estava em nome do meu pai. Não o coloquei no meu nome porque queria comprar um carro novo e talvez uma casa em alguns anos e estar associado a esse empréstimo afetaria meus futuros empréstimos. Agora me arrependo dessa decisão porque facilitou a execução do meu plano. Passando para a atualização, no dia seguinte voltei à minha vida normal. Passou-se um mês e eu não enviei o dinheiro da hipoteca para meu pai. Como esperado, ele tentou me contatar no primeiro dia do mês, só para descobrir que eu o havia bloqueado. Não apenas ele, bloqueei também minha mãe, minha irmã e seu marido. Não quero mais drama na minha vida. Tomei minha decisão, parei de pagar a hipoteca. Não ia deixar que continuassem me manipulando. Se meus pais queriam dar a casa para que ela se encarregasse dos pagamentos, que ela fosse a responsável. Quando meus pais perceberam o que eu havia feito, ficaram descontrolados. Recebi algumas ligações e mensagens de voz de números desconhecidos. Talvez tenham usado os números de seus amigos. Não sei. Era algo como: Você não pode simplesmente parar de pagar. Não temos dinheiro para cobrir a hipoteca. Eu ri por dentro. Bem, isso não é mais problema meu. Bloqueei também esses números. Mas isso não foi tudo. 3 dias depois encontrei meu pai na porta da minha casa quando voltei do trabalho. Ele estava furioso e me disse: Você não pode simplesmente ir embora assim. Você nos deve. Nós pagamos sua faculdade. Nós te fizemos quem você é. Respondi imediatamente: Eu já paguei vocês. Você se dá conta de quanto eu gastei com essa hipoteca? É mais do que vocês pagaram pela minha matrícula na faculdade. Não devo nada a vocês. Ele me chamou de ingrato, mas o cortei dizendo: Não, você não pode mais me fazer sentir culpado. Eu fiz mais que suficiente. Não vou pagar a casa, o aluguel, nem mais nada. Vocês tomaram sua decisão. Agora enfrentem as consequências. Vocês me trataram como uma mercadoria na qual investiram ao me mandar para a faculdade. E agora querem continuar explorando essa vaca para sempre? Eu não sou uma mercadoria. Saí do corredor e fui embora com meu carro. Não entrei no meu apartamento porque sabia que ele teria me seguido e eu não estava pronto para continuar com o drama. Quando voltei mais tarde naquela noite, ele já tinha ido embora. Minha mãe tentou me ligar várias vezes com novos números, deixando mensagens de voz desesperadas. Até a Perry me deixou um longo recado com outro número dizendo que precisava da casa para sua futura família e que eu estava sendo egoísta por não ajudar. Egoísta eu? O que estava pagando por tudo enquanto ela não fazia nada? Não cedi a nenhuma de suas manipulações. Estou farto deles. Cortei os laços completamente. Atualização 3. A casa foi vendida em um leilão e a Perry foi obrigada a se mudar. Como mencionei antes, a Perry não podia pagar a hipoteca e meus pais já estavam economicamente afogados pagando o aluguel do apartamento. Eles não conseguiam arcar com a hipoteca, o aluguel e as despesas da casa. Quando parei de fazer os pagamentos, sabia que isso aconteceria. Era só uma questão de tempo. Depois de quase um ano, fiquei sabendo que a casa tinha sido vendida. Meus pais fizeram todo o possível para salvá-la, usando suas economias e liquidando o dinheiro da aposentadoria, mas não conseguiram. As coisas também ficaram tensas entre a Perry e meus pais durante esse tempo. Quando eles estavam lutando para pagar a hipoteca, pediram que a Perry e o marido contribuíssem com 50%, mas ela se recusou dizendo que a casa era um presente e que eles deviam assumir o pagamento integral da hipoteca. Foi então que meus pais perceberam o erro que haviam cometido, mas já era tarde demais. Acredito que meus pais fizeram o certo ao deixar o banco leiloar e vender a casa em vez de continuar pagando a hipoteca e permitir que a Perry continuasse morando lá sem fazer nada. A casa foi a leilão e meu pai recuperou uma quantia considerável de dinheiro, parte do pagamento inicial e dos pagamentos mensais que ele havia feito durante todos esses anos. Com isso ele tem mais que o suficiente para recuperar o que investiu em mim. Sei que é meu dinheiro, mas não espero receber um centavo dele. Eles não vão me devolver e eu tenho que deixar para lá. Pelo menos agora eles não podem mais dizer que me fizeram um favor pagando minha matrícula na faculdade. Eu já os recompensei por esse favor, e com juros. Agora não me sinto culpado por tê-los afastado da minha vida. Pelo que ouvi dos meus primos e tios, meus pais se mudaram para um apartamento menor para reduzir o custo do aluguel. Também guardaram o dinheiro que receberam do leilão para a aposentadoria. Eles andam dizendo a todos que não querem depender de mim na velhice e que estão trabalhando para se sustentar sozinhos. Também cortaram todo o apoio financeiro a Perry e disseram que ela deve se virar sozinha com a família. Sim, ela tentou manipulá-los novamente dizendo que eles pagaram minha matrícula na faculdade e garantiram meu futuro, então também eram obrigados a garantir o dela. No entanto, agora meus pais voltaram à realidade e não estão cedendo às suas demandas. Bem, fico feliz por eles. Enquanto isso, eu aluguei um apartamento para mim, finalmente terei um pouco de privacidade. Também comecei a economizar para comprar minha própria casa, um lugar que será meu e somente meu. Não é fácil se afastar da família, mas às vezes as pessoas que deveriam te amar mais são as que
que mais se aproveitam de você. Levei muito tempo para perceber isso, mas não me arrependo da minha decisão. Família ou não, eu mereço algo melhor do que ser tratado como uma conta bancária ambulante. Atualização 4. Tenho visto que muitas pessoas seguem com perguntas, então vou esclarecer alguns pontos antes de entrar no que ocorreu recentemente. Uma das perguntas mais comuns tem sido: quanto meus pais gastaram na minha educação e quanto eu gastei na hipoteca da casa que supostamente era para eles? Bem, embora eu não tenha os números exatos, posso dizer que minha educação custou cerca de $40 mil. Quanto à hipoteca, incluindo os pagamentos extras que enviei para quitá-la mais cedo, mas que meus pais usaram para pagar o aluguel do apartamento, paguei uns $52 mil. Como podem ver, devolvi o dinheiro com juros, já não sinto que lhes devo nada. Algumas pessoas também perguntaram pela Perry. Quero esclarecer que ela não ficou na rua como alguns sugeriram. Ela e o marido estão morando na casa dos sogros. Então não, eu não sou aquele irmão malvado que deixou a pobre irmã sem teto. Além disso, a casa nunca foi para ela, mas sim para meus pais. A Perry e o marido poderiam ter assumido os pagamentos da hipoteca, mas como sempre não quiseram fazer o esforço. A casa estava no nome dos meus pais e foram eles que decidiram dá-la para Perry. Eles eram livres para pagar o resto, então não havia nada que eu pudesse fazer, muito menos que quisesse fazer por eles. Agora a atualização real. Meu pai voltou. Parece que ele tem dinheiro para uma passagem de avião para me visitar. Bem, deixe-me corrigir. Para me exigir algo, não para me visitar. Ele veio me pedir mais dinheiro, e desta vez ele quer que eu compre outra casa para eles. Depois de tudo que aconteceu com a primeira casa, aquela que deram para a filha preferida, agora pretendem que eu compre outra. Ele me disse que eles merecem uma casa porque fizeram muitos sacrifícios por nós, seus filhos. Sempre volta ao tema da faculdade, relembrando o grande sacrifício de pagar minha educação, que claro, nunca falta em nenhuma conversa com meus pais. E claro, mencionou que deram uma casa para a filha. Como se isso não fosse o cúmulo da ironia, considerando que a casa originalmente era para eles, não para ela. Segundo ele, já cumpriram seu papel como pais, então agora merecem sua própria casa. Deixei bem claro que de jeito nenhum vou comprar outra casa para eles. O dinheiro que tenho economizado é para comprar minha própria casa, não para resolver os problemas deles novamente. Disse a eles que sua oportunidade de ter uma casa já foi desperdiçada quando decidiram dá-la para Perry, e que deveriam pedir a ela que comprasse uma casa para eles agora. Eu adoraria ver que tipo de resposta receberiam dela. Meu pai ficou alguns dias na cidade e me pediu para pensar no assunto e voltar a conversar com ele. No entanto, tive uma viagem de trabalho nesses dias, então não voltei a falar com ele. Ou melhor, ele não pôde falar comigo porque não teve como me contatar. Bloqueei seus números, então ele não conseguiu me localizar. Quando voltei para o meu apartamento depois da viagem, ele já não estava lá e desde então não tive mais notícias dele. Quanto a mim, estou prestes a atingir meu objetivo de economizar para a entrada de uma casa. Falta muito pouco e se tudo correr bem na próxima vez que escrever aqui espero poder dar a notícia de que finalmente serei proprietário de um lugar modesto que poderei chamar de lar. Atualização 5. Aqui estou para contar que consegui comprar minha própria casa. Ainda tenho trabalho a fazer como comprar móveis e outras coisas, mas finalmente tenho um teto sobre minha cabeça que posso chamar de meu. Li todos os seus comentários e conselhos e como muitos me recomendaram não contei a ninguém, nem publiquei nas redes sociais, só contei a um grupo pequeno de amigos que não tem nenhuma relação com meus pais nem com minha família. São amigos que fiz nesta cidade, então não há como a notícia chegar aos meus pais. Não quero arriscar que eles façam o que tenho lido em outros posts, como me pedir a casa para dar a minha irmã grávida ou algo do tipo. Portanto, estou sendo extremamente cuidadoso com essa informação. Não quero me ver em uma situação mamãe ursa, onde me pedem a casa pelo bem da família. Brinco dizendo que até gostaria de ter uma cerca eletrificada ao redor da casa para manter os pais com direitos afastados. Mas falando sério, aprendi no Reddit que é melhor manter essa informação em segredo, pelo menos até que eu possa estabelecer limites sólidos. Agora, em vez de conselhos sobre como lidar com pais assim, venho pedir conselhos sobre algo mais prazeroso. A decoração do meu novo lar. Se tem algo em que não sou bom é em decorar. Quando morava com colegas de apartamento sempre havia alguém que se encarregava disso, e quando me mudei para um lugar alugado já estava mobiliado, então nunca tive que me preocupar muito. Mas agora que tenho esse espaço vazio, uma tela em branco, me sinto um pouco intimidado, não quero estragar tudo e transformá-lo em um lugar sem personalidade ou com mau gosto.